Sim, bom dia novamente. Como eu tinha falado para vocês, eu vou deixar essa parte de propriedades periódicas, o quarto ciclo agora, que ele é um pouquinho mais complexo, aí eu vou já juntar com ligações químicas, porque faz parte, né? A questão de como acontece a ligação química mediante as propriedades periódicas. Aí a gente vai desenvolvendo aí até onde a gente puder, né? No caso aí, na parte remota. Que, se Deus quiser, a gente está voltando logo, né, para a sala de aula. Então, crianças, na primeira questão, daqui é a página 213, tá? Para quem não está com o livro ainda, tá aí. Na tabela periódica dos elementos, os mesmos são organizados segundo. Vocês já estão vendo a resposta aqui, mas vamos lá, vamos imaginar que você não veio aqui, ok? Ele está seguindo a ordem crescente de energia de ionização. Energia de ionização é uma propriedade química que eu ainda não falei, tá? Chamada propriedade periódica. É justamente o conteúdo que eu não entrei, porque eu achei melhor a gente trabalhar essa parte da estrutura da tabela com um pouco mais de ênfase, para que quando a gente entrar aí nas propriedades, a gente entre com mais propriedade mesmo assim, propriamente dito, né? Porque às vezes a gente vai para as propriedades sem saber, por exemplo, o que é um período, o que é uma família, e aí, aí se perde nesse conteúdo. Então, nesse caso aí na letra A, não é por isso não. Energia de ionização, a definição dela é a energia mínima necessária para a retirada de um elétron no estado fundamental. O estado fundamental é o estado de menor energia. Ok? Então, essa letra A não é verdadeira. A letra B, ordem crescente de massa atômica. A ordem crescente de massa atômica é justamente, ó, essa letra B bem aqui, ó, não é a verdadeira, tá? Mas ordem crescente de massa atômica, aí a gente fala de Mendeleev, não é? Ó? A gente fala aqui do Mendeleev. Mendeleev foi o pioneiro da tabela. Nós vimos aí que teve alguns, né? Teve o do cine telúrico, teve o das oitavas musicais, teve das tríades, né? Com o Doberrai, enfim. Teve vários outros que tentaram produzir a tabela periódica, todos relacionando a massa atômica. Lembrando que massa atômica, lá naquela representaçãozinha que eu já tinha trabalhado com vocês, tem um elemento químico aqui qualquer, e eu tenho aqui a massa atômica dele, que é representado por A, e tenho aqui o número atômico dele, que é representado por Z. Isso aqui vocês lembram, né? Nós vimos lá a questão dos isótopos, isóbaros, isótonos, né? Que são chamadas semelhanças atômicas, né? Então, o que se aproximam muito das suas características são o que nós chamamos de semelhanças atômicas. Então, a ordem crescente de massa atômica, ela foi aceita por muito tempo, tá? Que é justamente o modelo de Mendeleev. Foi assim que ele definiu a tabela periódica, a ordem crescente de massa atômica. Ele dizia que as características eram periódicas, as características se repetiam nos elementos, tanto na família quanto nos períodos, pelo fato da ordem crescente de massa atômica, mas não era por isso. Tá? Então, não posso marcar a letra B como sendo correta. Tá? A letra B não pode ser correta. Não é por massa atômica, é o atual hoje, tá? Que foi em 1911 aproximadamente, com um cara que eu falei para vocês, o nosso amigo Henry, né? O Henry falou que os elementos eles eram as características se repetiam justamente pela quantidade de prótons presentes no núcleo. E nós sabemos que esse Z aqui, ó, que vocês estão vendo, tá com borracha aqui, deixa eu voltar para a canetinha. Esse Z aí, ele significa dizer que a gente tem a mesma quantidade de prótons, não é isso? Então Z é igual a P. E se é igual a P, vai ser igual a E. Esse E é de quê? De elétrons, né? Então é de elétrons. Tem até uma formulazinha que diz assim: A é igual. Lembra dessa formulazinha? É igual a Z mais N, onde Z é um número atômico e N é justamente. Ficou ruim aqui, deixa eu E professor, o apagar. senhor sabe se nessa
Se nesse livro tem tabela periódica, que eu não tô encontrando. Quem falou? Não vi quem falou. A Foi a Bruna. Bruna? Bruna, Uhum. é pra ter, Bruna. Deixa eu pegar o meu aqui, senão eu vou ter que sair daqui da página. Deixa eu pegar o meu aqui. Isso, eu encontrei. Encontrou? Encontrei. Obrigada. Nada. Muito grande, né, esse livro. Ah, Maria. Voltando aqui. Vou reformular isso aqui, que eu acabei de fazer. Vou apagar tudo isso. Aquela formulazinha que a gente faz os cálculos, por exemplo, para saber qual é a quantidade de prótons, não é isso? A quantidade de nêutrons. Oxi. Essa formulazinha é o A, que é justamente a massa atômica. Só para a gente relembrar isso, tá? A massa atômica é igual ao Z, que é justamente o número atômico, mais o N. Esse N é o quê? É a quantidade de nêutrons, né? Esse Nzinho é a quantidade de nêutrons. Ah, professor, eu não vejo ele aqui, porque você vai fazer a diferença entre a massa atômica e o número atômico. Então, quando você faz essa diferença dos valores, por exemplo, aqui é 40, aqui é 20, então você tem 20 nêutrons. Você encontra essa quantidade de nêutrons fazendo esse cálculo aqui, tá? Só para a gente relembrar isso daí, ok? E aí, aqui o outro diz assim, a ordem crescente de raio atômico. Raio atômico é outra propriedade periódica. Tá? Deixa eu só citar um pouco sobre isso. Os metais, nós vimos que a tabela periódica é dividida entre metais e ametais. Nós vimos também que tem a classificação desses elementos como representativos ou de transição. Nós vimos tudo isso, né? Se eu termino a configuração eletrônica em S ou P, nós temos o elemento representativo. Se eu termino em D ou F, nós temos um elemento de transição. Então, tudo isso daí é uma classificação que nós chamamos de classificação atual, né, dos elementos dentro da tabela periódica. Então, nesse caso, o raio atômico também não pode ser caráter metálico e raio atômico, ó, todos esses, ó, energia de ionização, caráter metálico, raio atômico, tudo isso daqui são propriedades periódicas, tá? São propriedades periódicas, com exceção daqui da massa atômica, que faz parte do estudo aparente relacionado à tabela periódica atual. Então, a ordem crescente de número atômico, isso daqui foi a ideia do nosso velho amigo Henry, né? O Henry Moseley. Vou colocar assim, H e o Mzinho de Moseley, que para escrever desse jeito é ruim demais. Então, o Henry Moseley, ele contestou a ideia de Mendeleev, tá? Contestou dizendo que as propriedades periódicas elas se repetiam pela quantidade de massa, não era pela massa, e sim pelo número atômico, pela quantidade de prótons que eles possuem dentro do seu núcleo, e ele verificou isso como professor, fazendo, bombardeando o núcleo de alguns elementos, né, com radiação, e por isso que foi em 1911, justamente quando a radioatividade era exacerbada já, então todo mundo já conhecia, todo mundo já entendia, então ele fez esse estudo relacionado com a radioatividade e verificou aí que a característica que se repetia nos elementos dentro das suas famílias ou grupos estava condicionado, relacionado à ordem crescente de número atômico, não de massa atômica, e sim de número atômico. A tabela atual, ela segue essa regra, tá? Ah, ela deixou de dar aí os créditos para Mendeleev? Jamais. Mendeleev jamais vai perder seus créditos, tá? Ele só não tinha essa ideia relacionada aí à questão da radiação, tá? Só não tinha essa ideia. Ele continua sendo o patrono da tabela periódica, tudo bem? Então o gabarito é a letra E. A letra E é o gabarito correto. Ficou entendido isso daí, não ficou? Alguma dúvida sobre isso daí, crianças? Posso prosseguir aqui? Certo, valeu. Me responda, eu fico sozinho quando vocês não me respondem. Deixa eu só apagar aqui.
Demora pra chegar aqui a resposta, eu só fico sentindo que tá sozinho. É, justamente. Parece que eu tô sozinho, entende? É chato, é ruim ficar sozinho. Vamos aí. A segunda. Leia o texto e observe a imagem para responder a questão. Deixa eu melhorar meu ângulo aqui de leitura. 97 artistas uniram-se para produzir 118 imagens referentes aos elementos químicos da tabela periódica. O xilogravura, linogravura, monotípia, gravura, litografia, cenigrafia ou qualquer combinação. Resultado final em uma tabela periódica destinada a promover a ciência e as artes. Vocês estão vendo que ele falou 118 imagens, porque nessa época aqui se conhecia os 118 elementos, né? Hoje nós temos um pouquinho mais, até porque a tabela periódica agora está completa, está fechadinha. Ellen Brooks criou uma imagem para representar um desses elementos. Ela reproduziu a imagem de uma lata de refrigerante, acreditando que facilmente esses elementos seriam reconhecidos. Deixa eu só baixar mais um pouquinho, pronto. O padrão do fundo são os modelos de Bohr, representando a distribuição eletrônica desses elementos, cujo símbolo também está presente na imagem. Olha aí, interessante, não tinha olhado para esse desenho do fundo, não. É um modelo atômico de Bohr, né, que são as camadas, os elétrons circulando de maneira estacionária ao redor do núcleo, né? Vocês estão vendo ali atrás. Esse elemento é extraído da bauxita e é notável por sua leveza e capacidade de resistir à corrosão. Tem boa condutividade elétrica e térmica, grande reflexibilidade e resistência à oxidação. É usado em muitas indústrias para fabricar uma grande variedade de produtos, como estruturas e ligas na indústria aeroespacial, no transporte e na construção. É muito importante para a economia mundial. Ele citou um elemento importantíssimo para o nosso dia a dia, que é esse cara aqui, o alumínio. Ó, até apaguei aqui a situação, né? Mas o alumínio é tudo isso que foi dito. O alumínio ele é derivado da bauxita, que é um minério. Então nós somos, no Brasil, no caso, nós somos um dos maiores exportadores do alumínio. Tá? Ele é matéria-prima. Para quem não sabe, o excesso de alumínio, solicitação para anotar. Eu vou ter que recusar, a sua solicitação, porque quando eu faço isso, eu dou propriedade para que você seja o que nós chamamos de organizador. E aí, infelizmente, eu não vou poder fazer isso, tá bom? Mas aí, como está sendo gravada a aula, você pode ficar à vontade para poder verificar novamente alguma dúvida que você tenha. Tudo bem? Então, veja aqui. Deixa eu botar outra cor. O alumínio, gente, ele é importante. Apertou sem querer, tudo bem. O alumínio ele é importante no nosso cotidiano, tá? Ele é um metal e esse metal, 90% dos metais, eles fazem parte da nossa cadeia alimentar, né? Da nossa parte energética. Nós necessitamos dos metais, inclusive até dos pesados. Obviamente que com os pesados a gente não vai ter nós vamos consumi-los de maneira gradativa e com a concentração muito baixa para que não tenha nenhum tipo de problema para a nossa saúde. Nós vimos aí falando dos metais pesados, citamos até a doença relacionada aí ao consumo, a quantidade exagerada de chumbo, né? E onde é que a gente vê isso, professor? Tem alimentos que nós consumimos que tem a presença de chumbo, né? Por exemplo, as meninas que gostam de esmaltes com cores vibrantes, né, com cores chamativas, esses esmaltes eles possuem a presença desses metais pesados, de preferência o chumbo. Tá? O chumbo, por ser um metal de transição, os metais de transição, quando eles se ligam, quando eles fazem participação em algum composto, eles têm essa característica de ter cores vibrantes, né, de ter cores chamativas. Então, a gente costuma ver sempre as pessoas, isso eu vejo porque é natural isso, né? Tirar o esmalte com a boca, né? Ficar aqui, ó, né? Tirando esmalte. Sem saber, por exemplo, que está
consumindo aí um metal pesado que vai lhe causar um problema aparente, até porque são metais pesados não único exclusivamente pela sua massa, que é grande, mas pela condição de que elas permanecem no nosso organismo por muito tempo, tá? Então elas se acumulam no nosso organismo. Então essa doença relacionada ao excesso do chumbo é chamada de saturnismo, né? Tem até no nosso livro fala sobre isso. Uma homenagem aí aos gregos, né? Aos deuses, né? Que eles tinham lá, que é justamente ao Saturno, né? Que a relação está condicionada a isso daí. Outro exemplo muito comum sobre o excesso de metal pesado é o do mercúrio, perdão. Só para salientar, se você for olhar a tabela, o mercúrio é o único metal líquido a 25 graus Celsius. Tá? Então, ele pode ser aspirado facilmente. Tá? Então, posso citar um exemplo, inclusive, muito, muito comum nessa época do ano, a questão das pipas, né? A garotada gosta de empinar a pipa e gosta de colocar um negocinho chamado cerol. Esse cerol que eles utilizam é da lâmpada fosforescente. Aquela lâmpada fosforescente ela tem a presença do mercúrio em pó. Então, quando ele está quebrando lá o vidro, para poder fazer, né, pegar aqueles estilhaços do vidro e fazer o cerol, ele sem querer está absorvendo aí uma quantidade muito grande de mercúrio. E essa quantidade vai ficar acumulada no organismo dele. Pode, tanto ele quanto quem estiver perto, né? Vai estar aspirando aquele pó branco que a gente verifica dentro da ampola, e aí ele vai absorver, vai ficar no seu organismo e aparentemente ele terá um problema no sistema nervoso, tá? Que inclusive, quem assistiu aquele filme Alice no País das Maravilhas tem o Chapeleiro Maluco, né? Que foi dado esse apelido para os fazedores de chapéu da Inglaterra de 1932, se não me engano, que muitos se contaminavam com mercúrio na produção dos chapéus. E aí ficou conhecido como o chapeleiro maluco. É um pouquinho da história, mas voltando aqui para o alumínio. O alumínio, crianças, ele é responsável hoje por uma doença chamada Parkinson, né? Aquela que a pessoa não consegue controlar o seu sistema nervoso, fica trêmula, né? Fica se tremendo, não consegue se controlar, justamente pelo excesso desse alumínio. Então não é querendo desfazer o sonho de vocês, né? Mas quem consome, por exemplo, aquelas caixinhas, né? Aqueles achocolatados prontos, aqueles suquinhos prontos naquela caixinha, né? Ali dentro ela é revestida por alumínio. Se você for olhar do lado da caixinha, não tem o nome do alumínio lá, dizendo, ó, tem quantidade X de alumínio. Não tem. Então, como elas são alimentos de prateleira, elas ficam muito tempo na prateleira, esse alumínio vai entrar em contato com a solução e, obviamente, que ele vai fazer parte dessa solução. E aí a gente vai consumindo isso sem saber, tá? Acontece muito também na questão, eu via minha mãe dizendo para minhas irmãs, ó, essa panela não tá areada, tem que arear a panela. Então, o que é que ela fazia? Ela pedia para minhas irmãs passar o bombril com mais força dentro da panela para ela ficar brilhando. Isso é perigoso. Hoje as panelas são de aço inox, né? Mas antigamente se usava muito ainda panelas revestidas com alumínio. Então, o que é que acontecia quando passa o bombril? Não sei se eu estou ajudando ou vou estar prejudicando aí o andamento de vocês em casa. Mas quando a gente está passando o bombril daquela Minha mãe vai maneira, com ficar muita com raiva do força, senhor. quando a gente está passando com muita força, nós estamos aumentando a superfície de contato, fazendo com que no momento que a gente vai fazer o cozimento de algum alimento, aquele metal presente na panela passe a fazer parte do alimento. E, consequentemente, a gente vai ter que consumir esse alimento sem querer, né? A gente vai consumir esse metal sem querer. E o excesso desse metal, especificamente o alumínio, vai causar esse problema de saúde nas pessoas. Tudo bem? Então aí a letra E é o alumínio que ele falou, tá? A gente tem até aquele copinho de alumínio, né? Aqui em casa a gente toma muito com esse copo de alumínio. Vamos lá, terceira questão. O mineral mais explorado no Brasil é o minério de ferro bruto, a hematita. Magnetita, limonita e a siderita. Só um nome lindo, né? Os sulfetos de ferro, como é o caso da pirita, essa pirita aqui é chamada ouro de tolo. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de ver uma pirita, por que ela é ouro de tolo? Se vocês lembram dos filmes, dos desenhos, né? Desenhos animados, filmes, então,
Quando alguém ia pagar alguém com ouro, eles mordiam a moeda, né? Dava assim uma mordida na moeda. É justamente para saber se aquilo dali era ouro realmente. Porque se fosse uma pirita, ela ia riscar ou quebraria, tá? Chamada ouro de tolo. Então essa expressão ouro de tolo vem desse minério aí, da pirita, que parece ouro, mas não é. Tá? Se vocês verem, é muito lindo, dá vontade de você botar no bolso e ir na New Land comprar lá uma Toyota, mas não é. Tá? É um chamado ouro de tolo. Se você jogar no chão, ela quebra. E lá dentro ela é negro, assim, um negro bem intenso, né? Ouro não quebra, não é isso? Então, é por isso que eles mordiam nos filmes, né? Que mordem nos filmes para poder verificar se aquilo dali é ouro. Possui grande importância econômica mundial porque são matérias-primas básicas do aço, no caso a liga, utilizado nas estruturas industriais, edifícios, hotéis, estádios, aeroportos, pontes, shoppings, além de inúmeros outros usos. Podemos dizer que nos minérios de ferro, além do elemento químico ferro, tem a gente olha para todos eles, né? Para pirita, para limonita, para hematita, todos eles aí. Os elementos químicos, oxigênio, hidrogênio, carbono e sódio. Sódio eu não vejo, tá? Carbono nós temos, oxigênio temos, mas sódio eu não vi. Eu tenho enxofre, é diferente, ó. Bem aqui na pirita tem enxofre, tem um Szinho é de enxofre, tá? B. Elementos químicos, oxigênio, hidrogênio e cálcio. Cálcio é Ca. Não confunda cálcio com carbono, tá? O cálcio é o Ca, ok? Ca é cálcio. Apenas o C é carbono, tá? Então nós também não temos elementos químicos como hidrogênio, hélio, carbono e enxofre. Quem é que está errado aqui? O hélio, né? O hélio não faz parte. Elementos químicos, oxigênio, hidrogênio, cálcio e sódio. Eu estou vendo sódio? Sódio Na. Não. Eu estou vendo cálcio? Também não. Então, ó, cálcio e sódio não fazem parte. Aí nós só temos aqui como resolução a letra E, que vai dizer que os elementos químicos são oxigênio, hidrogênio, carbono e enxofre. Ok? Então vocês estão vendo que trabalhar com tabela periódica não é tão difícil assim. Tá? É muito mais a questão da gente identificar, da gente saber dizer quem são os elementos, da gente poder dizer qual é a família, se é um elemento representativo, se é um elemento de transição, né? Se ele é isótopo, se é isóbaro de alguém. Tá? Então não tem muito segredo. Ok? Na quarta questão, faça associação correta. Então aqui nós temos os nomes, né? Os chamados nomes especiais, que são esses nomes só servem para os metais, os elementos representativos, tá? Os de transição não tem um nome aparente, a não ser aqueles que vocês veem abaixo da tabela, aquelas duas linhas abaixo da tabela, que são os representativos internos, né, que são terminados em F. Eles também eles têm um nome específico, que é a família dos lantanídeos e dos actínios, né? Lembrando que todos eles são radioativos. Mas vamos para a quarta questão aqui. Vamos fazer a associação. Metais alcalinos. Eu vou ligar assim, ó, para ficar mais bonitinho. Metais alcalinos. Isso, Bruna. Aqui, ó. É o F, né? Metais alcalinos terrosos. 2. É o 2. Calcogênios. É o 16, ó. É o 16. Calcogênio 16, viu, ó? Lembra que eu falei na aula passada para vocês apagarem todos esses uns aqui, ó? Deixar só 8, 7, 6, 5. Lembra? Fica mais fácil de você definir, por exemplo, a família pela quantidade de elétrons que você vai ter quando você faz a configuração eletrônica. Terminou a soma deu 7, é halogênio, então é da família 17. A soma lá dos elétrons lá na camada de valência deu 5, então é da família 15, que é justamente a família do nitrogênio, tá? Vamos continuar aqui. Halogênio é o B, não é, ó? Aqui, ó. Não é verdade? Grupo 17. Família do carbono. Tá bem aqui no E, ó. 14. Família do nitrogênio. Aí eu acabei de falar dela, né? Aqui o 15. E os gases nobres? Tá lá em cima, ó. É a última, 18. É a última, grupo 18. Tá? Então é assim que a gente define, ok? Então, aprendam esses nomes, ó. Aprendam, consigam classificar e definir mediante isso daqui. Isso é importante. Ah, professor, mas o senhor falou que a tabela periódica não é necessário a gente aprender. Bem, que você aprenda os elementos massa, não é realmente necessário não, mas que você saiba definir as famílias
né? Principalmente dos que mais são trabalhados no nosso cotidiano, que é a questão aí dos representativos. Você tem que saber qual é a família dos metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos, família do boro, né? Você tem que saber quem são, tá? Para poder fazer essa classificação. Isso é fato, ok? Vamos continuar. Na quinta, faça associação entre as famílias e a configuração eletrônica das respectivas camadas de valência. Aqui é importante, ó. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, juntando os grupos, agora eu vou ver as famílias com as suas camadas de valência. Essa questão é muito boa. Então vamos iniciar. Metais alcalinos, qual é para onde que eu ligo? Para onde que eu ligo os metais alcalinos? Ó, se é um metal alcalino, lá vai as dicas. Segura a dica aí, segura a dica. Terminou com um elétron, é metal alcalino. Né? Então, qual é o que tem a configuração que termina com 1 lá em cima? É o E, né não? Ué, Aí, ó. Então, metal alcalino é o E, ó. Terminou com 1 aqui em cima, ó, tá vendo? Ó? Deixa eu aumentar aqui. Para ficar mais explícito a minha explicação para vocês, ó. Terminou com 1 aqui, ó, tá vendo? Faz parte dos metais alcalinos. Isso aqui, gente, que vocês estão vendo, tudo isso aqui é a camada de valência. Tudo isso daqui é a camada de valência, ó. Vocês estão notando que está terminando em quê? Em SP, não é? Ó? Termina em SP, tá vendo? Ó? SP. Só esse terminou em S porque só tem um. Mas se terminar em S ou P, nós temos o quê? Representativos, não é verdade? Então, todos esses aqui são os representativos. Então, note que esse que eu liguei aqui de 1, ele inicia aqui, ó, ele está relacionado com essa quantidade de elétrons que ele tem. Só tem um elétron. Então, se só tem um elétron, metal alcalino. Ponto. Você distribuiu 1, S2, S2, 2, P6, 3, 2, terminou em 1, metal alcalino. Distribuiu, tá. Ferração terminou em 2, metal alcalino terroso. Distribuiu, terminou 3, né, que seria 2 mais 1, 3. Aí você já sabe que é a família do boro. E assim sucessivamente. A quantidade de elétrons que terminou na camada de valência, que você soma, né? Terminou na camada de valência, você sabe dizer qual é a família e qual é o período. Tá? É lá na camada de valência que é o seu endereço da pessoa. Tá? É como se fosse a identificação dos elementos, né? Como se fosse aí o endereço dos elementos. E que elemento é esse, obviamente. Então, aqui nos metais alcalinos terrosos, é da família 2. Tem quantos elétrons, então, na camada de valência? Tem quantos elétrons na camada de valência? Tem 2, né? 1, 2. Então, qual é a letra aí? É a G, não é? Ó. Então, metais alcalinos terrosos, ó. Tem 2 elétrons aqui, ó. Tá vendo? Aí são os 2 elétrons dele na camada de valência. Então, esse elétron aí está indicando aí que família esse elemento pertence. Então, ele pertence à família dos metais alcalinos terrosos. Família do carbono, 4. Então, vamos ver a soma aqui. Onde é que vai dar 4? É aqui, né? Tá vendo? Ó? 2 mais 2, 4. Então, família do carbono, que aqui seria que seria o grupo 14, né? Aqui é o grupo 14. Família do carbono. Esse aqui que a gente acabou de colocar é 2, né, ó. E esse aqui é a família 1. Família do nitrogênio. Eu tenho que encontrar uma soma aí para dar 5, né, ó. Então vai ser aqui, né, ó. 2 mais 3, 5, ó. Tá vendo, ó? Então aqui é da família 15, né? Ah, professor, mas quer dizer que essa família tem 15 elétrons? Não. Essa família tem 5, ó. 3 mais 2, 5. E esse 1, né, que é só para indicar o grupo, a família, tá? Falei para vocês que agora a indicação das famílias dos grupos é em números arábicos, é de 1 a 18. Diferente do que era do meu tempo, diferente do que era dos pais de vocês, onde a gente via a tabela periódica dividida entre A e B. Né? A de representativo, B de transição. Lembra que eu falei sobre a história da tabela relacionada a isso? Família do nitrogênio é essa daqui, né? Ó, de baixo, então vou só ligar para. Vai ser para o F. Dos calcogênios é a família 16, então
Se é a família 16, tem que ter 6 elétrons. Então, para ter 6 elétrons, eu tenho que ver o que está somando. Esse daqui, ó. 2 mais 4, 6. Então, ó, vou juntar aqui, ó. Aí, obviamente, aqui seria, hoje não, no atual seria o 16. Né? Que é o grupo 16. Os halogênios é o 17. Então, ó, 2 mais 5, 7, né não? Então, aqui é o grupo 17, ó. São os halogênios. Vamos ligar para lá. Então, halogênios, a gente liga aqui. E o último são os gases nobres, que a soma tem que dar 8. Porque os gases nobres eles possuem 8 elétrons na camada de valência, que é da família 18. Só sobrou para a gente a letra B. Né, ó. Que aí, obviamente, você vai ver que 2 mais 6 é 8. Então, aqui é a família ou grupo 18. Tudo bem, pessoal? Deu para vocês entenderem isso daí? Posso prosseguir, não posso? Certo. Deixa eu ver aqui, vou diminuir agora, né? Para não ficar... Para na hora que eu passar aqui, não ficar muito grande. Pronto, vamos aumentar de novo. Ô, volta só pra eu tirar o print, por favor. Ah, sim, sim, sim. E professor, Diga. eu tô usando esse aplicativo, só que eu não tô conseguindo mais adicionar livros. Você está falando aqui da Somos, né? Não, do aplicativo, desse aplicativo aqui. Ah, sim, do Cisco, né? Deu certo, obrigada. É do Cisco, né, que você está dizendo? Não, do aplicativo plural. Ah, você não consegue mais adicionar o livro. Não, Fala, você tem como entrar em contato com a Erla? não. Ou então fale com a Mônica, que aí a Mônica fala com a Erla para ver se é alguma coisa com o teu acesso, algum problema com o teu Tá bom. acesso, viu? Que pode ser alguma atualização, alguma coisa desse tipo, tá? Aí você fala com ela que ela vai pegar teu acesso direitinho e ajeita, né? No caso, para que você possa ficar com o livro online, né? Para poder estudar de maneira menos trabalhosa, né? Abrir o computador, o celular, enfim, já consegue verificar. Vamos ver na sexta aqui, ó. Faça a associação seguinte. É como se estivesse falando aqui para a gente relacionar aí as famílias aos elementos. Então, metais alcalinos. Onde é que eu tenho metal alcalino? Você pode olhar na tabela, não tem problema. Tá? Para isso daí a tabela serve. Onde é que tem metal alcalino aí? E, por exemplo, já sei. Dá até para formar uma frase com ela. Vem aqui, ó. No E, ó. É o lítio, Isso, lítio. Aqui, sódio, ó. Sódio. O que vocês gostam de potássio, escrever. Isso. O KKK, né? No WhatsApp. rubídio, Isso. E esse aqui? césio, Certo. Então, metais alcalinos, letra E. Essa atividade é para mandar para o seu e-mail? Não, é a atividade 211, 212. 211, 212. Na página 211, 212. Isso daqui é só para a gente fazer nossos treinamentos aqui, tá? O que eu quero receber é 211 e 212. Então, um vai ser letra E. Não é isso? Metais alcalinos terrosos. Onde é que tem os metais alcalinos terrosos? Alguém colocou D antes, né? Antes de eu falar, né? Estava dizendo que o D seria no metal alcalino. Mas é os terrosos que eu quero. Olha na tabela, me diga aí. Os terrosos vai ser o D, né? Ó. Magnésio, cálcio, estrôncio e bário. Tá faltando o rádio aqui, tá? Mas a gente vai colocar o D. Ah, professor, o senhor sabe isso daí? Sei. Sabe por que eu sei? Porque o professor fazia prova disso daí, tabela periódica, pra gente, na minha época. Eu aprendi tabela periódica, eu fazia na época oitava série. Olha, faz um tempinho já. Calcogênios. Calcogênios, ó, só pra gente botar aqui os parâmetros, aqui é a família 1, né? Ó. Aqui é a família 2. Os calcogênios é a 16.
né? No caso, os grupos, não é isso? Então, calcogênio, aqui a gente tem calcogênio aqui. É no F, né não, ó? Na F tem o Ó. oxigênio. Oi? É só Letra ter F, oxigênio, do né? oxigênio. Aham. Oxigênio, ó, enxofre, selênio, telúrio, não é? Então aqui, ó, é o F, é o Fzinho. Aqui é o halogênio da família 17. Onde é que tem halogênio aqui? Halogênio começa com um F também. Flúor, Oi? letra G. É isso aí. É o G. Tabela periódica serve para isso. Você pode olhar para a tabela, não tem problema, tá? Ela pode ser usada tranquilamente. Em qualquer concurso que você for fazer que tenha química, a tabela periódica é fornecida. Família do carbono é a 14. Onde é que eu encontro a família do carbono? Qual letra? Letra B. É isso aí. Família do nitrogênio é a 15. Onde é que eu encontro? Qual é a letra? Letra A. Letra A. É isso aí, Bruno. Estou gostando da sua participação. Isso é importante. E dos gases nobres? 18, né? Dos gases nobres fica fácil. Hélio nem argumentou. É a frasinha que tinha na época, né? É o hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio. Então é a letra C. Então nós temos aí associando os elementos às famílias. Difícil essa questão? Não, né? Bem simples. Indique a família e o período dos seguintes elementos. Então note que nós temos os elementos, que eles não estão na tabela. Se você procurar, eles não vão estar na tabela, nem X, nem Y, nem W. Embora nós temos alguns, né, que tem a presença deles, por exemplo, o W, se não me engano, acho que tem, que é o vanádio, não. Acho que o W tem. O Y também tem. O X eu não me recordo. Ó, tá vendo como ninguém é obrigado a saber tudo? O X eu também não me recordo. Mas, os únicos do alfabeto que não tem na tabela é o J e o Q. O J e o Q são os únicos que não fazem parte da simbologia. Então esses três obviamente que vão estar, né? Mas como é que eu faço então para identificar? Gente, olha para cá, ó. Deixa eu aumentar de novo. Aumentei demais, mas tudo bem. Eu vou olhar para cá, tá vendo? Opa, opa. Isso, lentamente. Eu olho para os números atômicos, ó. Aqui é 12, aqui é 16, aqui é 35. Então, eu vou distribuir esse valor. Distribuo esse. Distribuo esse. Família 16. Eu não entendi. Não entendi. Família 16, deixa eu ler aqui de novo. A Isabel colocou agora. Você está falando de qual, Isabel? Do Y, do X ou do W? Qual é da família 16 que você está falando? X, Y ou W? Vamos aqui, vou pegar logo o X. Não são 12? Aí depois a gente prossegue porque a minha escrita fica ruim, né? Porque eu tenho que fazer com o mouse e é ruim demais. Mas veja aqui. Eu vou distribuir aqui esses 12. Tá? Fazer aqui a distribuição desses 12. Então vai ficar um S2. Dois S2. 2P6. Se eu parar aqui, eu já tenho 10, né? Ó, tá vendo? Ó? 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Mas são quantos? São 12. Então tá faltando 2, né? Ó, aí eu venho pra cá, ó. 3, S, 2. Parei. Pronto. Agora eu tenho uma quantidade aí, ó. Vou botar de vermelho agora aqui. Agora eu tenho uma quantidade de elétrons, né? No final. Aqui, ó, de vermelho é a camada de valência.
É aqui que eu sei o período e aqui que eu sei a família. Mas onde é que eu vejo o período, professor? Eu esqueci, certo? O período, gente, é aqui o 3, ó. 3, vocês estão vendo aí? Ele não risca, né? Mas o 3 aqui é o período. Então, esse elemento x, ele está nesse período aqui, no período 3. E como é que eu vejo o período na tabela, professor? O período na tabela é o quê? É no horizonte, né, gente? Ó. Lembrem-se, na tabela periódica nós temos 7 períodos e 18 famílias. As famílias são na horizontal, são na vertical, né? Ó, família vertical, período horizontal, família vertical, período horizontal. Não esqueça disso, tá? Então, esse elemento x, ele está no terceiro período. De qual família, professor? Ele está na família dos metais alcalinos terrosos. Como é que você sabe disso? Porque ele terminou com 2 elétrons na camada de valência. Então, esse elemento especificamente, ele está na família dos metais alcalinos terrosos. Tem gente que pergunta para mim por que o nome é terroso, porque é encontrado na Terra. Não necessariamente, é porque eles são bastante explosivos quando reagem com água, né? Tem muito a ver com o calor que ele fornece. Então, nós temos aí, ó, o período desse elemento é o terceiro. E ele é da família dos metais alcalinos terrosos, porque eu vi que aqui na camada de valência, onde eu terminei de fazer a distribuição dos 12 elétrons, terminei, né, ó, 2, 4, 10, 12, não é isso, ó? Quando eu terminei de fazer a distribuição desses 12 elétrons, eu vejo aqui na camada de valência o período e a família desse elemento. Então, olhando aí na tabelinha de vocês, esse elemento X é quem? Como é que eu vejo então, professor? Você procura, você vai na tabela e procura. Conta o primeiro período, segundo e terceiro. Então, se como você já está na família 1, já vai dar para dizer que elemento é esse. Esse elemento aí, quem é? Ele é o que soe os tambores. Ele é o magnésio. É ou não é? Ele é o Mg, ó. Ele é quem? É o magnésio. Tudo bem? Deu para entender isso daí? Hein, criançada? Deu para entender como é que eu encontro a família e o período? Certo. Vamos ver bem que essa de 16? A 35 é grande, né? E a minha escrita não fica legal. Então, esse 16 aqui, vou só jogar para cá. Vou fazer a mesma coisa lá, ó. Um S2. Dois S2. 2P6. Já tem 10, né? Mas são 6. Né? São 16, então. 3S2. 3P quanto para fechar o 6 aqui? 3P4, não é não? Não é? Porque eu já tenho 10. Eu tenho que fechar o 16, né? Então, se eu comecei aqui com S2, para ficar com 6 eu preciso de 4. Então, nós temos aí a camada de valência. Vocês estão vendo que está no terceiro período, né? Ó, eu parei bem aqui, tá vendo? Ó? E para ser os períodos, eu preciso que eles tenham o mesmo nível, tá? Cortei em cima, mas tudo bem. Aumentei demais, mas tudo bem. Pronto. Só botar aqui uma corzinha vermelha para destacar. Então, aqui, ó. Aqui é a camada de valência, tá? Ó. É onde eu terminei. Você vai ver que aqui em cima, se eu somar 2 mais 4, vai dar quanto? Vai dar 6. Não é? Se eu somar 2 mais 4, dá 6. Então, está no terceiro período. Vocês estão vendo aí. Esse elemento é do terceiro período. Eu vejo aqui, ó. Eu vejo por esses numerozinhos. Está no terceiro período. E ele tem quantos elétrons? Tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele é um calcogênio. Se ele é um calcogênio lá da família 16. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão pegar a tabela periódica
e vão olhar, vão contar até chegar no terceiro período. 1, 2, 3. Chegou no terceiro período, você vai fazer assim, ó. Vai levar o seu dedinho até a família 16. Chegou na família 16 no terceiro período, você vai dizer para mim que elemento é esse. Que elemento é esse? Eu tô sem tabela, me ajude aí. É a família 16, né? É. Fala. Não tô enxergar direito, tão pequenininho. Tá pequeno? Aham. Bota assim, ó. Bota a tabela assim, ó. E coloca o dedo e vai lá no terceiro período até chegar. Não entendi, Bruno. É o SE, que eu não tô conseguindo ver a palavra. Tá? A minha tabela tá ali, tá vendo, ó? Tá vendo lá no canto? Eu vou levantar aqui um minutinho. Você faz aqui, ó. Vocês estão vendo? Estão vendo, né? Você vem aqui, contei, ó. 1, 2, 3, ó. Eu vou pra lá, ó. Você dá a família 16, é o enxofre, né? É o enxofre, é o S. Viram como é que a gente faz? Você vai colocando o dedo assim, ó, a caneta, na hora da prova lá, ó. E vai dizer pra mim que elemento é esse, é o S, é o enxofre. Não é tão difícil assim, tá, gente? Então, o Szinho de enxofre, né? Ó. Deu pra entender isso daí, não deu? Só tá faltando 1 minuto para terminar a nossa aula. Vamos fazer mais uma questão. Essa próxima questão é mais ou menos isso. Ó. O elemento químico cujas propriedades químicas mais se aproximam daquelas apresentadas pelo nitrogênio, que tem a massa aqui, né, o número atômico 7, será o elemento com o número atômico qual? Então, nós temos que ver. Você pode até olhar também na tabela, não tem problema você olhar na tabela. Você vai lá na tabela, vê a família 15. Vai lá na tabela e vê a família 15. Então, se você for ver na sequência da família 15, o que tem característica da família 15, mas vocês estão vendo a tabela aí, então? Estão olhando a tabela, vocês? Então, olha para a tabela. O que tem 7, a massa, o número atômico, é o nitrogênio, é o que inicia. O que vem depois é o 15, que é o fósforo. Os demais, por exemplo, 16, 17, você não vai encontrar na tabela, na família do nitrogênio. Então ficou fácil, né? Ó, é esse cara aqui, ó. Mas se você tem dúvida, que no caso aqui é o chumbo, né? Ó. Aliás, é o fósforo. Fósforo, gente, cuidado, é só o P, tá? Tem gente que pensa que o fósforo é o F ou FO, isso não existe, tá? O fósforo é o P. Então veja, se você tem dúvida de qual dos elementos, ou vamos supor que você perdeu sua tabela, não encontrou, você distribui os valores, ó. 13, do jeito que eu fiz aqui, ó, né, ó. Você distribui os valores e você faz a soma na camada de valência. Se tem 5, é da família 15. Tá bom? Ficou entendido isso? Vai fazer só mais uma, só essa daqui, ó, essa nona. Pode ser? Vocês têm um tempinho para entrar em outra aula, né? Então, determine Z, lembrando que Z é o número atômico. Vou até colocar aqui, ó, Z é número atômico, ou massa, tá? Mas é mais conhecido como número atômico. Vou colocar a aula hoje de tarde, viu? No sala de aula, ok? E esse daqui é a massa atômica. Tá só o M abreviado aqui. E o A. Aqui é a massa atômica. Esse é o número atômico, aqui é a massa atômica. Do gás nobre pertencente ao quarto período da tabela periódica, sabendo que ele apresenta 47 nêutrons. Ele tem 47 nêutrons. Então, se ele é do quarto período, vamos olhar para a tabela de novo. Vou contar. 1, 2, 3, 4. Vou puxar para cá, ó. O gás nobre, ó. Então, ele é o criptônio, né? Ele é o criptônio. É o Kr. Ele tem um número atômico, agora eu consigo dizer. Ele tem um número atômico 36. Então, o número atômico dele, desse cara aí, ó, que é o criptônio, o número atômico dele, criptônio, o Kr, é 36.
Então, eu já sei o Z dele, né? Já sei o C dele. Já tenho aqui, ó, os nêutrons. Lembra que a formazinha que eu coloquei é A igual a Z mais N, né? A igual a Z mais N. Agora ficou fácil, ficou não? É 36 mesmo? É. Agora ficou fácil. Soma aí 36 mais 47. Some aí 36 mais 47. Aí você vai encontrar a massa atômica. 36 mais 47. Aí você tem aí uma massa de 83. Então o A aqui, ó. O A é igual a 83. Se você está em dúvida, olha para a tabela e veja qual é o número atômico dele. Ok? Tudo bem, gente? Eu vou encerrando a aula por aqui, tá? Nas nossas próximas aulas eu já vou entrar na parte de propriedade periódica mesmo, tá ok? Para a gente poder desenvolver a questão das ligações químicas, ok, gente? Estou encerrando a aula por aqui. Um abraço a todos, tá? Mandem, quem ainda não mandou, mandem pela Mônica, tá? A atividade da página 211 e 212, tá? Para eu poder colocar a notinha de vocês, tudo bem? E a participação de vocês é importante, gente. Participem, tá? Não se mantenham calados, não. Quero a participação, quero a presença de vocês, tá bom? Um abraço para todos e até mais.